Olá, pessoal. Chegamos a mais uma aula do nosso curso de Fundamentos de Contabilidade. E essa aula vai complementar a aula passada, que na oportunidade falávamos sobre critérios de classificação dos elementos no ativo. E naquela oportunidade, eu abordei o critério da finalidade. Eu disse então que quando a empresa toma elementos patrimoniais, bens ou obrigações de terceiros ou dos sócios, ela iria classificar como ativo circulante ou como ativo não circulante, dependendo da finalidade aqui, né, para uso, grifando aqui, ó, para uso ou para venda. Então, esses foram os critérios adotados para serem classificados no ativo. Só repisando, o ativo é como se fosse um grande compartimento do balanço patrimonial, em que, na parte superior, no ativo circulante, vão ser alocados os elementos para venda ou destinados à venda, à comercialização. Na parte inferior, no ativo não circulante, serão classificados os elementos patrimoniais destinados ao uso da própria empresa. O critério temporal, que nós vamos abordar agora, ele complementa o critério da finalidade. Só que não apenas nós vamos classificar elementos do ativo, mas também, através dele, nós vamos classificar os elementos do passivo exigível. Então, e aqui vale uma observação. Em relação ao ativo, estão fora dessa classificação, logicamente, os elementos concretos, máquinas, equipamentos, os bens propriamente ditos e as obrigações representativas de bens, mas estão de fora, mas incluem os direitos. É por isso que esse critério trabalha com elementos do ativo em relação a valores a receber. Então, lá no ativo eu tenho bens e direitos. O que eu falei da aula passada serve para os bens. E o que eu vou falar agora serve para os direitos. Qual o critério em relação, então, a esses elementos patrimoniais? O critério é responder a esse questionamento aqui. Quando o elemento se transformará em dinheiro? Então, por vezes, as empresas realizam vendas a prazo e elas têm um valor a receber no futuro. Esses valores a receber possuem uma data específica para ocorrer ou ocorrerem, né? E a partir dessa data é que eu vou classificar no ativo, tá? Na parte do passivo, eu tenho que responder a esse questionamento. Qual a data de vencimento da dívida? Valores a pagar. Diferente aqui de cima, que são valores a receber. Então, aqui é passivo exigível. Então, eu tenho dívidas que vão vencer daqui a um mês, assim como eu posso ter valores a receber daqui a um mês, ou eu posso ter dívidas que vão ser pagas daqui a um ano, assim como eu posso ter valores a receber que vão se transformar em dinheiro daqui a um ano. Então, eu posso ter essas duas situações, tanto no ativo quanto no passivo. Como é que funciona isso? Eu vou mostrar isso agora para você. Vamos falar sobre os elementos aqui do ativo. Esse bate-papo vai ser sobre os ativos. Então, eu tenho duas situações. Eu tenho valores a receber que vão ingressar ou ter a expectativa de ingressar na empresa até essa data aqui, que eu estou grifando para você, tá? 31 de dezembro de 2021. E eu tenho que levar em consideração para essa data sempre a data ou ano de encerramento do balanço patrimonial.
Então, quando eu encerro, e aqui eu estou encerrando em 2020, eu tenho que separar de um lado tudo aquilo que eu vou receber até 31 de dezembro de 2021, sempre em relação ao exercício subsequente. E a data final é isso aqui, ó, é 31 de dezembro. Tudo aquilo então que for vencer até essa data, eu vou classificar então como um ativo circulante. E tudo aquilo que for vencer após essa data, eu vou classificar como um ativo não circulante, tá? O critério é esse. Aí se torna fácil para a gente classificar qualquer elemento ativo no tocante a direitos. Volto a dizer, tá? A direitos. E quando eu classifico no ativo não circulante, eu tenho esse grande grupo aqui, chamado ativo realizável a longo prazo, que vai receber esses elementos. Lembrando que o ativo circulante ele é formado por 4 grandes grupos. O ativo realizável a longo prazo, os investimentos, o imobilizado e o intangível. Pode acontecer também de eu alocar aqui, ó, nos investimentos. De repente, a empresa faz um investimento e tem a expectativa de recobrar esse investimento no futuro. E aí, no caso, ele não vai, evidentemente, classificar no ativo realizável a longo prazo, e sim nos investimentos. Então, eu tenho, essencialmente, esses dois subgrupos que vão trabalhar nesse critério de classificação, nesse critério temporal. Tá? Então, somente voltando aqui, a pergunta que eu tenho que responder é essa, tá? Não esqueçam disso, tá? Quando que o elemento se transformará em dinheiro? É essa pergunta, é esse questionamento que eu tenho que responder. E a partir dele eu vou então classificar ou no ativo circulante ou no ativo não circulante. E dependendo da natureza do elemento a receber, se for no ativo não circulante, eu vou trabalhar aqui com o ativo realizável a longo prazo ou com o investimento, ou os investimentos. Tá certo? Então vamos para a prática. Eu tenho aqui um balanço patrimonial encerrado nessa data, ó, 31 de dezembro de 2020. E eu tenho aqui 2 títulos a receber, representados por duplicatas a receber e clientes, que vão vencer, respectivamente, em 17 de abril de 2021 e em 10 de novembro de 2022. O que eu falei para você? É que tudo aquilo que vai vencer no exercício subsequente ao ano em que eu estou encerrando o meu balanço patrimonial, eu tenho que classificar como um ativo circulante. É o que eu faço aqui, ó. Então, eu tenho essa duplicata a receber, que conforme eu disse, vence nessa data. Ela então vai ser classificada no ativo circulante. Se eu tivesse qualquer outro título de crédito que fosse ou que vencesse numa data posterior a essa, e antes de 31 de dezembro de 2021, eu também classificaria como ativo circulante. E eu tenho um segundo título de crédito que vai vencer no momento posterior, 10 de novembro de 2022. Então ele vai entrar aqui como ativo não circulante. E eu estou classificando no ativo realizável a longo prazo, mas eu poderia também classificar nos investimentos, desde que a operação retratasse um investimento. Então esse é o critério temporal, gente. Não tem dificuldade com relação a isso. É algo muito, muito, muito simples. Reiterando que esse critério de classificação
ele se aplica aos direitos e não aos bens. Aos direitos, tá? Tudo aquilo que vai se transformar em dinheiro no futuro, tá bom? Então fiquem com essa informação. Em relação ao passivo, bem, em relação ao passivo, o critério é o mesmo. Então, só que eu vou levar em consideração, claro, as dívidas. Então, tem dívidas que vão vencer até 31 de dezembro de 2021, levando-se em consideração que nós encerramos o nosso balanço patrimonial em 2020, em 31 de dezembro de 2020. Então, tudo aquilo que vai vencer até o ano subsequente, eu vou classificar então como um passivo circulante. Enquanto que as dívidas que irão vencer após essa data, 31 de dezembro de 2021, eu então vou classificar como passivo não circulante. Como é que funciona isso? Dessa forma, eu tenho também, nesse mesmo balanço patrimonial, que foi encerrado nessa data, duas dívidas. Uma representada por fornecedores e a outra representada por empréstimos a pagar. A dívida para com fornecedores vence em 28 de março de 2021, dentro do prazo que eu coloquei há pouco para vocês, dentro do exercício subsequente. Então, em relação a essa dívida, eu vou classificá-la como um passivo circulante. Já os empréstimos a pagar vencem num prazo posterior, após 31 de dezembro de 2021. Ele vence em 31 de agosto de 2022. Está aqui, ó. Então, em relação a esses empréstimos a receber, eu vou classificar como um passivo não circulante. É o passivo de longo prazo. Passivo de longo prazo. Enquanto que o passivo circulante é o passivo de curto prazo. Agora veja que coisa interessante. Deixa eu somente voltar aqui para você essa tela. A contabilidade, então, vai apresentar para você, nesse primeiro grande bloco aqui, ó, que engloba passivo circulante e ativo circulante, o que a empresa tem a receber dentro de um mesmo critério temporal. Né? Tudo aquilo que ela tem a receber até 31 de dezembro de 2021, ela vai alocar aqui. E tudo aquilo que ela tem a pagar até 31 de dezembro de 2021, ela vai alocar aqui. Então, veja que isso é um elemento que ajuda a gestão. Por quê? Porque o empresário vai ter, a partir dessas duas dimensões, uma perspectiva de valores a receber e de valores a pagar dentro de um mesmo critério, no caso aqui o critério temporal. A partir daí ele pode se programar, se planejar para trabalhar os valores que ele tem a receber dentro das dívidas que forem sendo vencidas aqui no passivo circulante. Então, é uma forma que a contabilidade encontrou para ajudar, para auxiliar esse empreendedor a melhor gerenciar as suas dívidas e os seus recebimentos. Tá? Por outro lado, acontece a mesma coisa aqui embaixo, né? Eu tenho dois grandes blocos de informações que eu também vou trabalhar de forma paralela. Eu tenho valores a receber de longo prazo e tenho valores a pagar de longo prazo. Tá? Então, é uma forma também que a contabilidade encontrou para auxiliar esse empreendedor a melhor gerir os seus recebimentos de longo prazo versus os pagamentos de longo prazo. Com isso, ele tem a oportunidade de se programar. Ele planeja melhor os seus negócios. Ele tem uma visão mais abrangente
das suas finanças. Em conjunto, né? Pegando esses blocos aqui de informações, então o empreendedor vai ter um cenário de médio, de curto e de longo prazo para trabalhar as suas finanças. Tá? A ideia é fazer com que os valores que ele tem a receber, que estão alocados aqui, coincidam com as datas de vencimento das dívidas que estão alocadas aqui. São dois lados de uma mesma moeda. Se ele fizer isso, ele vai ter um equilíbrio nas suas finanças. Ele vai correr menos riscos de ter um passivo a descoberto, dívidas vencidas e não pagas. Tá? Então, esse critério temporal, ele auxilia nesse sentido. Muito bem. Finalizar essa parte, eu tenho que passar para um outro tema, que é também importante e que está ligado a esse critério de classificação, que é o grau de liquidez e o grau de exigibilidade. Chegou o momento para dizer para vocês por que a contabilidade arruma ou apresenta os elementos patrimoniais no balanço patrimonial daquela forma que nós vimos há pouco. Né? Então, vamos ver agora. O grau de liquidez significa a rapidez com que um ativo se transforma em dinheiro. Então, o que nós dissemos para o critério temporal ainda há pouco, isso é chamado de grau de liquidez. E ele se aplica aos elementos ativos, tá? Porque são os elementos ativos, notadamente os direitos, que irão se transformar ou ter a expectativa de se transformar em dinheiro. Tá? Por outro lado, no passivo, nós temos o grau de exigibilidade, que é o maior ou menor prazo que uma dívida pode ser paga. Então, dependendo do grau de exigibilidade, eu posso ter uma dívida que precisa ser paga imediatamente ou no curtíssimo prazo, e outras dívidas que precisam ser pagas posteriormente, no longo prazo. Tanto no caso quanto no outro, eu tenho o grau de exigibilidade dessa dívida. Tá? Levando em consideração, então, esses dois fatores, eu tenho no ativo o grau de liquidez, que vai orientar a disposição dos elementos patrimoniais de forma decrescente. Então, quem tem maior liquidez é o ativo circulante, por isso que ele vem primeiro. Ele vai se transformar em dinheiro mais rapidamente do que o ativo não circulante. E dentro do ativo circulante, eu também tenho uma orientação no sentido de classificação dos elementos patrimoniais que nele serão alocados. Então, o imobilizado tem menor grau de liquidez do que os investimentos, que, por sua vez, tem menor grau de liquidez do que o ativo realizado a longo prazo. Todos os três aqui, têm mais liquidez do que o intangível. Funciona assim. Então, na verdade, a disposição dos elementos patrimoniais no ativo não é feita de forma sem critério, né? Ou não criteriosa. Ele obedece a uma orientação. E essa orientação, guardem para vocês, se chama grau de liquidez. Falando em grau de liquidez, eu vou ilustrar com um exemplo. Imagine alguém que venda alimentos, trabalha com alimentos, restaurante, por exemplo. E imagine uma imobiliária. Aí eu te pergunto, quem é que tem mais grau de liquidez? Os alimentos ou a imobiliária?
logicamente, que quem trabalha no setor de alimentos. Ou seja, o produto que ele comercializa tem maior poder de se transformar em dinheiro do que o produto comercializado por uma imobiliária, imóveis, terrenos, casas, apartamentos. Então, em relação à imobiliária, o grau de liquidez é menor do que no tocante a quem explora o serviço de alimentos. Então, esse cenário que nós encontramos no mercado, eu tenho que trazê-lo para dentro do balanço patrimonial, levá-lo em consideração na disposição dos elementos patrimoniais ativos. Então, repito, a classificação dos elementos patrimoniais no ativo, aqui, ó, não é feita de forma desordenada. Ela segue uma orientação, uma inteligência, tá? Do maior grau para o menor grau. Funciona assim. Na parte aqui do passivo, eu vou trabalhar com outro conceito, que eu falei há pouco para você, o conceito do grau de exigibilidade. A mesma coisa, tá? Do maior grau de exigibilidade para o menor grau de exigibilidade. Então, eu tenho aqui, por exemplo, no passivo circulante, as dívidas que vão vencer mais imediatamente. Logo, né? Não vai demorar muito tempo. Aqui, as dívidas que vão vencer no longo prazo, no médio e longo prazo. Então, veja que o grau de exigibilidade decresce. E aqui é uma coisa interessante. Esse grau de exigibilidade, ele independe do valor. Como assim? Se eu tenho uma dívida, por exemplo, de R$ 1 milhão, R$ 1 milhão, que vence daqui a um ano, e tem uma dívida de 100 unidades monetárias, que vence amanhã, essa dívida representada por essas 100 unidades monetárias, então, tem mais ou tem maior grau de exigibilidade do que a dívida de 1 milhão. O valor da dívida é indiferente a essa classificação. Ele refoge ao conceito de grau de exigibilidade. O que importa aqui se chama data de vencimento. É a data de vencimento que eu vou levar em consideração para classificar num grupo ou no outro. Por outro lado, eu tenho aqui embaixo o patrimônio líquido. Lembrem-se da nossa primeira aula. No patrimônio líquido estão aqueles bens que pertencem aos sócios, aqueles elementos patrimoniais, melhor dizendo, que pertencem aos sócios. São os bens que já foram pagos, tá? Como não tem aqui nenhuma data de vencimento para esses bens serem devolvidos, então ele tem menor grau de exigibilidade. É por isso, então, que que o patrimônio líquido ocupa o pavimento inferior do passivo, enquanto que os passivos circulantes e o passivo não circulante ocupam o pavimento superior do passivo, né? Por isso, passivo exigível, tá? Então, fiquem com essa informação, tá? Registre aí para vocês. Enfim, nós, para finalizar, então, falamos sobre graus de exigibilidade, graus de liquidez, critérios temporais. São esses fundamentos que eu quero que vocês assimilem e incorporem no seu dia a dia,
Com base neles, então você vai melhor entender outros conceitos que eu vou abordar futuramente, relacionados à mecânica contábil. Então, eu espero que essa aula tenha ajudado você a entender mais outras particularidades da contabilidade e já te convido, então, a participar da nossa próxima aula. E tenha, então, aí um bom dia ou uma boa noite, eu não sei qual horário que você está me assistindo agora, tá? Então, até a nossa próxima aula. Um grande abraço. Obrigado.